são as interpretações de diversos comentaristas sérios que defendem quem são realmente as duas testemunhas que aparecem no livro do Apocalipse, capítulo de número 11. A primeira pergunta é em que momento as duas testemunhas irão exercer o ministério. Antes de esclarecer realmente quem são as duas testemunhas e as interpretações que estão em torno deste tema, o livro do Apocalipse tem trazido acirrados debates, acalorados debates, e quando o tema é escatologia, no tocante à doutrina das últimas coisas, sempre surge o tema: quem são as duas testemunhas? São realmente dois profetas? As duas testemunhas pode ser o Antigo e Novo Testamento? As duas testemunhas é uma referência direta à igreja, ao corpo de Cristo? Realmente quem são? Mas a primeira pergunta é: em que momento as duas testemunhas irão exercer o seu ministério? Em que momento ou onde estarão as duas testemunhas? A primeira pergunta é: as duas testemunhas estão inseridas em que período da história, em que momento, quando irão exercer o seu ministério? Há um consenso aqui que as duas testemunhas exercem o seu ministério dentro do período tribulacional. Nós que temos uma visão futurista do livro do Apocalipse, e é importante compreender que o livro do Apocalipse ele é interpretado por alguns de forma historicista, preterista, idealista e futurista. Nós que temos uma visão literal no livro do Apocalipse, entendendo que o livro do Apocalipse ele tem os seus símbolos, mas que esses símbolos eles são interpretados pela própria Bíblia. E dentro deste livro do Apocalipse, com uma visão futurista, com base também em Apocalipse capítulo 1, versos 19, qual João vai escrever as coisas que vistes, as que são e as que brevemente hão de acontecer. E dentro deste período das coisas que hão de acontecer, nós entendemos que isso discorre do capítulo 4 até o capítulo de número 22. Alguns entendem do capítulo 6 ao capítulo de número 22. Portanto, a tribulação ela ocorre dentro da visão futurista do capítulo 6 até o capítulo de número 18, até porque no 19 é Cristo vindo na segunda vinda em glória. Para o pré-tribulacionismo, vindo com a igreja. As duas testemunhas surgem em que momento do período tribulacional? Acreditamos na primeira parte do período tribulacional, para aqueles que entendem a tribulação, os 3 anos e meio, e por fim a grande tribulação, intensifica agora a ira do Cordeiro sobre toda a terra. Acreditamos que está dentro do período de selos, trombetas e taças. Eu não acredito que selos, trombetas e taças estão falando de um mesmo evento em ciclo. Acredito que selos, trombetas e taças são eventos progressivos dentro do livro do Apocalipse e dentro do período tribulacional. A tribulação que ela inicia após o arrebatamento da igreja, para uma visão pré-tribulacionista, nós acreditamos que a tribulação ela perdura 7 anos, até porque o próprio texto aqui no capítulo de número 11, no versos de número 2 diz: e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Há 42 meses, as duas testemunhas irão profetizar por 3 anos e meio, e logo no capítulo de número 12 nós temos uma mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, e também há acirrados debates em torno de quem é esta mulher. Nós acreditamos ser Israel, o Vaticano defende ser Maria e alguns defendem ser a igreja. Portanto, não nos interessa agora discutir isto. Nós acreditamos que é Israel, portanto, essa mulher, ela foge para o deserto, recebe asas, estará segura neste deserto, alimentada pelo próprio Deus. Ela foge para este deserto por tempo, tempos e metade de um tempo, em harmonia com Daniel capítulo 12, verso 7, totalizando 3 anos e meio. Então nós temos 3 anos e meio aqui, mais 3 anos e meio que esta mulher foge para o deserto. Então precisa ser um Pitágoras, totalizam 7 anos. Portanto, dentro desses 7 anos, nós acreditamos que as duas testemunhas irão exercer o seu ministério dentro deste período tribulacional. Todavia, nos 3 anos e meio primeiros deste total de 7 anos. Alguns acreditam que as duas testemunhas irão profetizar nos 3 anos últimos e meio. Eu acredito
que quando iniciar o período tribulacional, nós já iremos ter duas testemunhas profetizando. A pergunta é: quem são as duas testemunhas? Antes de responder, as características dessas duas testemunhas podem nos levar a uma ideia de quem são as duas testemunhas. Diz o texto a partir do versículo de número 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. 3 anos e meio é o tempo em que as duas testemunhas irão exercer o ministério. A expressão vestidos de saco nos leva a profetas do Antigo Testamento, quando queriam externar a humilhação, demonstrar à nação e também a Deus uma humilhação diante de Deus, ou um arrependimento, levando ou convocando a nação ao arrependimento que vem através da humilhação. Se vestir de pano de saco é exatamente isto. Nos leva a uma ideia de roupagem simbólica do período veterotestamentário, ainda que eles faziam isso de caráter literal, mas remetendo a uma humilhação. Estamos nos humilhando diante do Senhor, ou simplesmente mostrando à nação o que eles deveriam fazer diante do Senhor. Os profetas do Antigo Testamento, quando assim se vestiam, era para uma mensagem para o povo, ou até mesmo mostrando arrependimento para Deus. E no versículo de número 4 diz: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Essas duas testemunhas são mártires, são testemunhas de Cristo na terra. Deus sempre teve suas testemunhas. Nós podemos ler Isaías 43, remetendo a uma ideia de testemunhas. Deus sempre teve suas testemunhas, os seus remanescentes na terra. No período tribulacional, ele tem os 144.000, 12.000 de cada tribo. A tribo de Dan não aparece no contexto dos 144.000 e a tribo de Levi é incutida na vacância da tribo de Dan. Temos também as duas testemunhas. Vamos focar aqui nas duas testemunhas. Características: exerce o ministério de 3 anos e meio, se vestem com vestidos de pano de saco, se humilham, é uma ideia de humilhação para que os habitantes da terra venham se humilhar. Estamos falando dos 3 anos e meio primeiros do período tribulacional. E quando diz o texto que são duas oliveiras ou dois castiçais, a ideia de castiçal representa um utensílio dentro do lugar santo do templo ou do tabernáculo, é uma ideia judaica. E duas oliveiras nos remete a Zacarias capítulo 4. Dê uma lida em Zacarias capítulo 4, a partir do versículo de número 2 a seguir, nós vamos ter ali duas oliveiras, que no caso ali é o período pós-exílio, onde vai se levantar profetas como Ageu, Zacarias e Malaquias. As duas testemunhas ali, no caso, as duas oliveiras, eram Zorobabel e também Josué, filho de Josadaque, um tição tirado do fogo. Este Josué nada tem a ver com o sucessor de Moisés. E isso também não nos dá garantia aqui de dizer que as duas testemunhas irão ser Josué, filho de Josadaque, e Zorobabel. Não estamos falando disto. Porém, dois personagens judeus do Antigo Testamento são chamados de duas oliveiras. Logo, é perceptível aqui a ideia que dois castiçais e duas oliveiras, esses dois profetas são judeus, que exercem o ministério por 3 anos e meio. Mas também há uma outra característica. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Portanto, nós temos também, no versículo de número 6, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da tua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. E homens
de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que viram. E aí uma voz diz às 2 testemunhas, subi para cá, ou seja, estamos diante de uma ressurreição. Vamos trabalhar agora este texto. Fica evidente no texto que as 2 testemunhas irão profetizar por 3 anos e meio, e os sinais das 2 testemunhas nos lembram os sinais de Elias e de Moisés. Por conta disto, alguns comentaristas atestam que as 2 testemunhas serão Moisés e Elias. A pergunta que fica é, o sinal é de Deus ou o sinal era de Elias e Moisés? Se a tua resposta é o sinal é de Deus, ele pode dar este mesmo poder para outras 2 testemunhas dentro do período tribulacional. Isto não atesta que tem que ser Moisés e Elias, até porque o Elias foi tomado, o Enoque também foi tomado para não provar da morte, isso está em Hebreus 11, e o Moisés morreu. Dizer que as 2 testemunhas é Moisés, Elias ou Enoque é trazer uma problemática para ser resolvida, até porque o Elias e o Enoque foram tomados e estão em algum lugar no céu. Não teriam eles um corpo, não estou dizendo glorificado, adaptado a estar no céu? Este corpo pode voltar para a terra e morrer? E Moisés? Não há um texto na Bíblia dizendo que ele ressuscitou. O texto de Judas, versos 9, Micael ou Mihael, ele contende com Satanás pelo corpo. O texto não fala nada sobre ressurreição. Aparecer Moisés no Monte da Transfiguração, em Marcos 9, Lucas 9 e Mateus 17, principalmente no versos 9, diz o texto no versos 9 que apareceram em visão. Logo, defender que é Moisés e Elias ou Enoque é depois ter que ter argumentos para poder defender pela problemática que nós vamos trazer, culminante à interpretação de que seja Moisés, Elias ou Enoque as 2 testemunhas. A Bíblia não diz quem são as 2 testemunhas, mas o texto diz que são 2 profetas. Como alegorizar um texto tão claro que são 2 profetas e dizer que é a igreja? Seria a igreja 2 profetas? Percebe a incongruência? Ou dizer que é o Antigo e Novo Testamento nos parece forçar um pouco o texto. As 2 testemunhas irão profetizar, Deus dará sinais para que elas exerçam poder dentro do período tribulacional, mas a besta, que é o anticristo, irá destruir, irá matar as 2 testemunhas. E não permitirão os ímpios, marcados com a marca da besta, que os corpos das 2 testemunhas sejam enterrados, para que fiquem na praça, e o próprio texto, quando não é literal, ele nos remete à ideia do que é, diz espiritualmente a grande praça, espiritualmente Sodoma e Egito. Mas o texto também, contudo, nos traz onde é realmente este lugar, onde o Cristo foi crucificado, morto, Jerusalém. As 2 testemunhas irão exercer o ministério dentro do período tribulacional, no início da tribulação, 3 anos e meio, irão exercer dentro deste período poder, profetizar, são testemunhas de Cristo, mas serão mortos pelo anticristo, pela besta. Os ímpios não permitirão que esses corpos sejam enterrados para zombar das 2 testemunhas e blasfemar assim contra Deus. Todavia, estes corpos receberão o Espírito de vida, o Espírito Santo, irá ressuscitar as 2 testemunhas que irão estar de pé dentro do período tribulacional. Todos irão ficar apavorados e uma voz vem dizendo, suba cá, suba para cá, ressuscitarão e adentrarão no céu. E todos ficarão perplexos com o poder de Deus ressuscitando as 2 testemunhas. Defender que as 2 testemunhas é o Antigo e Novo Testamento, que as 2 testemunhas é a igreja, nos parece ser inviável diante da literalidade aqui do texto. O
que nos parece ser 2 profetas, o texto é muito claro, irão exercer o ministério dentro do período tribulacional por 3 anos e meio. Irão morrer. Seria então Elias e Enoque? Seria Moisés? Ficaremos com a literalidade do texto e também, com muita humildade, defender que a Bíblia se cala, nós não temos voz. A Bíblia não diz quem são as 2 testemunhas. Encerramos aqui uma pergunta, esclarecendo de uma forma bem sucinta e lacônica sobre as 2 testemunhas aqui no programa Fora da Caixa. Deus te abençoe e até a próxima.